você já tentou cancelar um plano de telefone? Você já viu como é difícil cancelar um plano de telefone? E por que então as escolas, quando o pai chega pedindo a transferência, você entrega o requerimento e pronto, tchau? Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Mantenedor, segunda temporada. Essa temporada super especial, onde a gente vai tratar de vários temas que impactam, direto ou indiretamente, na matrícula e na rematrícula. E a gente decidiu começar essa série especial com um tema super relevante, super estratégico e, na minha opinião, muito impactante na captação e na retenção de alunos, que é posicionamento e construção de marca. Eu acho que toda escola tem uma marca, toda escola tem uma logo, toda escola tem a sua essência, mas muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente não para olhar isso. E é um tema que acaba ficando como uma segunda prioridade. Então, acho que a ideia de colocar esse episódio como o primeiro da série é mostrar o quanto a gente entende que isso é importante. Cada vez mais, num mundo cada vez mais digital, no mundo cada vez mais das redes sociais, onde a sua marca, da sua escola, está cada vez mais exposta e cada vez mais compartilhada, né? E as pessoas criando cada vez mais crítica, né? Sobre o que as escolas fazem, como elas se comunicam, como elas se posicionam. Então, a gente decidiu trazer, diria que, duas especialistas no tema. Uma que trabalha só com isso, que é a Ana Moura, CEO da Marcas com Sal, que já fez inúmeros projetos, né, Ana, em escolas, que você vai falar um pouquinho. E a Marcela, do Colégio Evolução, que eu diria que também é uma especialista no tema, porque ela fala muito bem sobre o assunto. Fez já um projeto, né? Então, acho que tem uma experiência prática de quem já passou por repensar a sua marca, a sua comunicação. Mas é dona de escola, mantenedora de escola, então vive todas as dores que todos os donos de escolas também vivem, né? Tô dentro também, né? Os incêndios todos os dias, as outras prioridades, né? Então, acho que a ideia é a gente poder trocar um pouquinho aqui com experiências diferentes e como a gente pode ajudar vocês aí de casa, das escolas de vocês, a repensarem, né, a cada dia aí o aspecto das marcas. Então, eu queria primeiro pedir para elas se apresentarem para vocês. Você começa? Vai lá. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Muito feliz em participar, né? A Lucas, ao Isaac, obrigada. Eu sou Marcela Malheiros, sou do Colégio Evolução João Pessoa, na Paraíba. É publicitário, então é por isso que ele gosta de me chamar para esse tipo de assunto, mas realmente é um assunto que eu amo, né? A gente tem na veia o marketing, tem na veia isso aí. E vamos lá, vamos conversar sobre isso. Maravilha, eu sou a Ana Moura, eu sou CEO e sócia da Marcas com Sal. Marcas com Sal é uma consultoria de estratégia de marca, que, por sorte, eu falo isso com muito orgulho, faz e fez vários projetos na área de educação, desde ONGs, escolas, ensino superior. Então, eu digo sorte porque é uma área, é um segmento que eu gosto muito. E, então, acho que é isso. Acho que a gente vai ter uma conversa super proveitosa. E obrigada, Lucas, ao Isaac, por estar aqui no Papo de Mantenedor. Nós que agradecemos. Bom, deixa eu começar com uma pergunta para você. A gente sabe que escola é uma entrega de longo prazo, né? Então, é um dos setores que talvez demore mais tempo para você ver o resultado final, né? Um aluno que entra ali na educação infantil e sai na terceira série do ensino médio, são 12 anos, né? Ali estudando. Então, é um negócio que envolve muito propósito, né? A essência do que é entregue, da qualidade pedagógica. Mas, assim como todos os outros setores, a construção da marca é um aspecto muito importante. Eu queria que você trouxesse, né, um pouco dessa importância para o mundo das escolas de pensar e construir a marca todos os dias, dado que você participou de inúmeros projetos nesse sentido, e quais aspectos você entende que no nosso setor, de alguma forma, são diferentes, talvez, dos outros, inclusive? Muito bom. Acho que vale até, porque acho que nem todo mundo sabe o que é posicionamento, eu falar 2 minutinhos sobre, né, Pode falar. As questões mais básicas, assim. Eu digo que posicionamento, acho que um jeito mais fácil de compreender o que é posicionamento é imaginar que a gente quer construir um espaço na mente dos nossos públicos, né? E esse espaço, ele tem limites, né? E é onde a gente finca a nossa bandeirinha de marca. Um exemplo prático, né? Se a gente fala Apple, né? Que, enfim, a gente pega uma marca que todo mundo conhece só para isso ficar mais simples, a gente vai vir com um monte de associações nas nossas cabeças, né? Nas nossas mentes aqui. Então, inovação, tecnologia, prestígio,
design. Isso tudo é o que compõe o posicionamento da marca Apple. E a gente constrói posicionamentos muito porque a gente tem um mundo onde a gente tem que escolher, né? Continuamente a gente faz escolhas. E para a gente ter esse atalho, né, essa síntese, a marca estando muito bem construída, ela tem lá aquele espaço já delimitado e eu construo, né, eu seleciono, eu faço as minhas escolhas enquanto consumidor de maneira mais fácil. Assim, a gente vai pensar dentro do ambiente da escola, tem essas semelhanças. Se a gente pensa numa família, né, que está escolhendo a escola para o seu filho, também ele tem ali marcas que compõem o universo dele de escolhas, todas elas com o seu espaço na mente dele. Então, uma escola, ele vai falar, nossa, essa escola é mais formal, é mais conteudista, essa aqui ela é mais construtivista, ela enfim, ela tem um clima mais família. Isso vai constituindo o posicionamento das escolas. Então, tem uma primeira camada que é importante a gente construir posicionamento porque a gente precisa assegurar que esse espaço que a gente quer na mente das nossas famílias e dos nossos alunos seja condizente com o que a nossa escola é. Né? A maior tristeza, né, nessa área do posicionamento, na área de branding, é quando a gente quer que a nossa escola tenha determinada imagem, quando a gente vai olhar isso na mente dos nossos públicos, ela é totalmente diferente, né? A particularidade da escola, né, como o Lucas estava dizendo, as escolas, né, têm particularidades interessantes. A primeira delas é essa do longo prazo, né? Então, a gente faz uma promessa a essa família e, de fato, que vai averiguar esse resultado 12 anos depois. Então, acho que isso põe um desafio na área da educação, que é como que eu vou, pouco a pouco, mostrando para essa família que essa promessa está sendo entregue. Eu não posso completar um ciclo e aqui eu vou te falar se eu entreguei ou não a promessa que eu te fiz aqui no comecinho. Então, isso para mim é um desafio que a educação ela tem que abraçar e tem que colocar isso na problemática da escola, né? Como que eu vou dando pistas e evidências concretas de que meu posicionamento está sendo entregue todos os dias, né? Acho que isso é uma coisa super importante. E a outra, só para complementar, eu acho que essa questão de que tanto marca fala de um conceito que é intangível, que é a identidade, como a escola também está nesse âmbito, né, do propósito, dos valores, da formação de um indivíduo, da identidade. Né? Então, eu tenho duas, enfim, áreas, digamos assim, ou frentes que têm em comum esse lugar do conceito, do intangível, de uma formação que está pautada em valores, em princípios que são inegociáveis. Então, elas, de certa maneira, eu acho que marca casa muito bem com a educação por conta dessas particularidades. Sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas acho que é importante entender o conceito, né? Porque muitas vezes as escolas entendem, às vezes, posicionamento como as características do que ela oferece, né? Então, às vezes, eu sou uma escola que eu sou bilíngue, tenho tenho uma oferta de formação socioemocional, formação integral, tem o turno integral ali para oferecer. Não, isso são as características do seu produto. Isso. É diferente de posicionamento, porque você pode ter uma outra escola que oferece exatamente as mesmas coisas, mas com um posicionamento totalmente diferente. Perfeito. Né? Então, é importante entender isso, né, essa diferença. É muito diferente, né? A oferta, o que descreve o seu produto, a sua oferta, né, que são coisas super tangíveis e, né, que você consegue ali elencar do posicionamento seu. O posicionamento tem muito mais a ver com uma visão de mundo, com aquilo que você acredita, com os seus princípios que são inegociáveis, né, principalmente falando de escola, com a sua abordagem pedagógica, né? Total. Isso tudo precisa estar refletido na marca, né? Para que você construa aquele espaço no final, né, na mente ali das famílias. É isso. E aí, indo já para um caso prático, que foi o caso da evolução. Que é a minha experiência, né? A prática. Fala um pouquinho, Marcela, especialmente em que momento vocês entenderam que era importante rever a marca? Foram duas coisas, na verdade. O que aconteceu com a gente foi a chegada dos 40 anos, né? A escola comemorou 40 anos de existência e a gente tinha essa necessidade, porque a última logomarca tinha sido reformulada há mais de 20 anos. Então, não estava casando com o que a gente era no momento, né? As tipografias, tudo vai ficando obsoleto. Então, a gente olhava para aquela logomarca, via claramente que ela estava obsoleta, mas era muito além da imagem.
A gente também queria ir além da imagem. Então, a gente começou a fazer pesquisas com os alunos, com os pais, para saber qual era a percepção que as famílias, nossas famílias, tinham da gente. Então, a gente viu que não estava casando com a nossa essência, o que a gente era, com o que as famílias estavam percebendo sobre nós. Então, a gente tinha ali aquela problemática de resolver a imagem e melhorar essa percepção também, melhorar essa comunicação, tudo isso. Então, foi quando a gente resolveu. Era a hora. Porque dá medo, dá muito medo. Eu acho que a maioria das escolas, a gente estava conversando lá fora, né? A maioria das escolas tem esse medo. Você tem medo de ninguém te reconhecer mais. Hoje em dia, com essa coisa de compra, de venda de escolas. Ai, será que a escola foi vendida? Que a mudança simboliza algo a mais, né? Isso, exatamente. A gente teve esse medo também. Tudo muito, né? Devagarzinho ali, bem pensado para que o tiro não saísse pela culatra. Pelo contrário, a gente realmente conseguisse fazer com que as pessoas percebessem o que a gente queria comunicar, o que a gente era de essência. E deu certo? Super. Super certo. Trabalho, né? Muito trabalho, como eu disse, muita estratégia, não é só imagem, porque aí quando a gente vai ver, muita gente liga só não, é só fazer uma nova logomarca, mas não é só isso, né? Não é sobre isso, exatamente. Isso é o resultado final, né? Final. Assim, no fim do dia. Isso. Até queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? Como que é mais ou menos um processo de reposicionamento, de investigação sobre a marca, assim, em geral, quais etapas, um pouco de como funciona. Muito bem. Acho também que vale, até por conta da fala da Marcela, pensar que são muitas as motivações, né, para a gente entrar no projeto de marca, né? Acho que a Marcela cita uma, né? A nossa imagem não estava alinhada ao que a gente tinha como percepção, e ela cita uma segunda, que é a percepção externa não era condizente com a percepção interna. Então, né, tinha uma percepção nos pais que não era condizente com o que a gente desejava, com aquilo que a gente imaginava. Tem também outros aspectos que são simplesmente, muitas escolas não têm formalizado, nunca parou para pensar sobre o seu posicionamento, né? Começa a operar organicamente e ali tem uma percepção que se deu na vida, mas que ela não está pensada, planejada, construída, né? Por muitos anos, né, Ana, a escola ficou com aquela coisa da campanha de matrícula. Isso. Só e cada ano uma campanha diferente, Isso. né? Nada ligado com no ano anterior. Era aquela preocupação da campanha de matrícula. Hoje, eu vejo um movimento diferente já, né? Lá na escola, a gente tem trabalhado isso. A gente tem trabalhado... a gente não faz marketing, a gente faz branding, né? Que é para poder, durante todo o período, em todas as ações da escola, a gente está levando essa comunicação para as famílias, né? Para a comunidade. Perfeito, Inclusive isso, depois a gente pega esse gancho depois, mas acho que a Marcela traz um ponto super interessante que a gente pode voltar, que é o que é institucional e mais perene e o que é de curto prazo e que tem que estar ligado ali a um mote mais de campanha, né? Existe uma confusão nisso, eu acho. Às vezes as escolas transformam cada campanha quase numa nova marca, né? E aí isso vira uma questão um slogan diferente. Que a sua identidade enquanto escola, que é uma coisa tão perene, né? Tão princípios tão inegociáveis, de repente começa a diluir em função dessa, né, de ter uma campanha de captação, que é um momento importante, eu não estou desmerecendo de jeito nenhum isso, mas que ele precisa estar localizado como campanha mesmo, e não toda hora isso impactar, né, na identidade da marca. Bom, mas te respondendo sobre um projeto clássico, né, de branding, acho que tem uma fase de diagnóstico que eu acho que o jeito mais fácil de entender isso é qual é a fotografia da nossa escola hoje, né? E essa fotografia precisa ser composta por múltiplas visões. Nunca a gente pode ficar somente na visão interna ali, achando eu tenho aqui todo o controle da minha escola, eu sei exatamente o que ela é. Nem só da direção, né? Porque nem assim, só da o que direção. está na nossa cabeça está lá muito desenhado. Aí você chama um professor, ele já tem uma ideia totalmente diferente, né? E o professor é o ponto de contato dentro da sala de aula, construindo a sua marca todos os dias, né? E funcionários... É o principal comunicador da gente. E secretaria, né? E, enfim, sei lá, não sei como se chama, bedel, ou monitor, ou instrutor. A gente chama inspetor. Inspetor. Então, tem o papel do inspetor, que é um papel super importante também. Então, estou de pleno acordo. Então, acho que o diagnóstico faz essa
essa fotografia da visão interna, de preferência com múltiplos vozes ali, e a visão externa também múltiplas vozes, famílias, alunos, né? Conseguir olhar isso profundamente. Então, isso é diagnóstico, olhar a concorrência, também tem uma série de fatores. Depois do diagnóstico, que é essa fotografia, a gente vai para o posicionamento, que é a direção, né? Para onde que a gente vai. E essa direção, eu sempre brinco, composta de aquilo que eu sou e o que eu quero ser, quase que simultaneamente. Porque a escola que só diz o que ela não tem direção de construção, né? E a gente precisa sempre lembrar que a escola que posicionada quando eu era criança, ela não faria nenhum sentido agora, né? Quando eu era criança não tinha internet, né? Então, assim, o posicionamento, ele precisa ter o que a gente chama de janela para a gente poder ter espaço de construção para aquilo que vai vir, né? Para aquilo que eu ainda não sou, mas preciso ser e etc. Depois que essas diagnóstico e posicionamento estão concluídos, o posicionamento, então, vai ser expresso na minha identidade, que é onde a Marcela começou contando pra gente, né? A minha logo não fazia mais. Então, depois, ao final, por isso que ele é o final do processo, a gente olha para a nossa identidade e vê, ela está claramente comunicando aquilo que eu quero como posicionamento, né? Então, quero ser uma escola altamente ligada à sustentabilidade e, né, sei lá, e questões de impacto. Uma vez eu trabalhei para uma escola que tinha esse foco. E aí você vê, bom, como é que isso se traduz, né, na minha identidade, na minha logomarca, nas minhas fotografias, né, em todo aspecto que está ligado à expressão e comunicação, né, depois. Então, falando muito brevemente, são esses os... Existem 3 grandes etapas, né, que eu acho que são essas: diagnóstico, posicionamento e depois a parte toda de identidade e identidade verbal também, que é um aspecto que quase ninguém presta muita atenção, mas é como essa marca fala, né? Quais são os termos que ela usa, ela é prolixa, ela é mais objetiva, são também aspectos super bacanas da gente perceber ali, da gente trabalhar. Perfeito. Ana, acho que assim, a gente fala aqui para um público que ele é bastante diverso, né? Então, provavelmente, escolas ali de pequeno porte até grandes redes, e aí, obviamente, com recursos diferentes para olhar para esse tipo de tema com olhares diferentes, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como que as escolas, eventualmente, principalmente as menores, podem pensar esse tipo de desafio, eventualmente não tendo capacidade de contratar uma grande empresa para ajudá-las a executar um projeto como esse. E, em geral, quais são os desafios que você vê nessa execução, assim, de pensar uma marca, de evoluir uma marca, ou os erros também que você vê sendo cometido, quais aprendizados você muito grande tira, essa pergunta, podia ficar aqui uns 40 minutos. Vamos lá. Vamos falar pelo menos um pouquinho sobre cada um das questões, né? Eu acho que, me colocando nessa cadeira, né, de uma escola com poucos recursos, mas tendo ali... Valorizando o tema. E também percebido que existe uma questão de posicionamento, né? Eu não acho que o posicionamento, acho isso importante de dizer, assim... Eu não acho que ele é uma necessidade de toda e qualquer escola, né? Eu acho que, por isso que eu falo um pouco da motivação. Quer dizer, ele precisa existir, mas pode ser que ele já exista e que esteja tudo bem com aquele posicionamento específico, né? Então, a gente está aqui imaginando uma situação onde a gente tem ruídos, né, nesse posicionamento, enfim, por motivações diferentes. Então, essa escola vai entrar nesse projeto que ela deseja fazer um projeto de posicionamento com poucos recursos, ela pode fazer essa parte do diagnóstico por ela própria, né? Então, consultar, organizar escutas, que eu acho que é um pouco, eu não sei se a Marcela fez internamente ou não, mas organizar escutas, fazer uma escuta com professores, entender que percepção aquele grupo de professores entende que aquela escola passa, que percepções eles têm, na verdade, né, sobre aquela escola, que percepções outros funcionários têm. Eu posso daí reunir pais, eu posso fazer um formulário, né, de pesquisa, um formulário numa plataforma digital e fazer uma consulta um pouco mais ampla com a minha comunidade, famílias e alunos. Então, assim, o importante desse primeiro momento de diagnóstico mesmo que os seus recursos sejam 100% internos, que você promova uma escuta que vai além do que a liderança, a direção pensa. Acho que esse é o principal aspecto, né? E eu acho que dá para fazer e na internet mesmo você consegue o roteiro das perguntas, as perguntas certas, né? Para fazer, como aplicar. Não é tão difícil, isso, né? não é tão complexo. Isso. Eu acho que precisa...
É isso, ter abertura e disposição para fazer essa escuta, né? Nem sempre você vai, inclusive, vai escutar coisas tão que bacanas. você quer, exatamente. Isso, né? Então, acho. E quando a gente pensa um pouco em dificuldades, eu acho que tem alguns aspectos interessantes. Eu acho que depois que você constrói esse diagnóstico e você vai para o posicionamento, eu chamaria a atenção de 4 dificuldades principais que eu vejo. A primeira é você encontrar a sua diferenciação. Eu acho que num mundo onde o discurso é muito fácil de copiar e colar, né? Onde você pode simplesmente falar, eu sou a escola, exatamente o discurso do seu concorrente, como é que você fala algo que é seu, autêntico, que é relevante, né? Nesse mundo onde os discursos estão um pouco pasteurizados, né? Então, acho isso um aspecto importante. Acho não é simples encontrar aquilo que é mais seu, né? Que é diferenciador e que é relevante para o seu público. Então, acho isso primeiro desafio importante a ser superado. Depois, eu acho a implementação muito importante. A gente fala, a coisa mais fácil é chegar nesse posicionamento. O difícil é implementá-lo, né? Como é que a gente coloca esse posicionamento na jornada, né? Como é que ele vira uma reunião de pais? Como é que ele vira o boletim? Como é que ele vira o projeto da escola? Ele precisa estar permeado, né, em todos esses pontos dentro de uma jornada da escola. Ele não é só comunicação, né? Então, vou dar um exemplo prático de uma escola que sempre falou que o foco dela, o propósito dela era dar inteiro protagonismo para esse aluno. Ótimo, perfeito. Quando a gente vai ver como isso acontece dentro da jornada desse aluno, do ensino ali, da educação infantil até o ensino médio, a gente percebe que quase nunca ele é protagonista. Ele não tem nada em que ele realmente cria do zero, que é o que a gente acredita, né? Se só está no discurso, né, da escola. Então, como é que a gente implementa esse propósito de maneira a deixar evidências, né, reais e indiscutíveis de que o posicionamento está sendo, de fato, efetivado. E, por último, então eu diria isso, assim, eu acho que nem é por último, eu acho que lembrar que essa implementação ela precisa ser ampla e ela vai desde o primeiro contato do inspetor recebendo uma família que quer visitar até o momento de cobrança de uma mensalidade em atraso. Se eu sou uma escola acolhedora, envolvente, de escuta, como é que eu faço a cobrança da mensalidade, né? Eu mando um e-mail frio, o que eu faço, né? Então, essa consistência dentro de uma escola é o segredo, e é o desafio, portanto, é difícil, de um posicionamento bem construído. Muito legal. Acho que você tocou aí num tema que eu acho que é muito relevante, que é a coerência, né? Assim, hoje em dia se vê muita incoerência, né? A escola tem um Instagram, uma rede social ali que vende uma coisa e quando você chega na escola é outra totalmente diferente, né? Então, até queria te trazer um pouco dessa perspectiva, Marcela, assim, de como que você viu os impactos, né, do projeto depois no dia a dia da escola, sendo internalizado pela equipe. Inclusive, eu acho que a gente ainda está em processo. Né? Quando que foi o projeto em si? O lançamento foi em agosto. Do ano passado? Do ano passado, 11 de agosto. Aí foi em sequência, né? A gente lançou primeiro para os alunos, diretamente para os alunos, depois a gente lançou para o nosso público interno, nossos colaboradores, e por último, no início de setembro, a gente lançou para os pais. Então a gente fez... Escalonado. Isso, 3 ações distintas, direcionadas. Mas eu acho que isso aí não é algo... Primeiro que tem que ser trabalhado sempre, né? Como você disse, eu não posso esquecer em nenhum momento da minha essência, do meu discurso. Eu não posso ficar discussando nas redes sociais e fazendo outra coisa no dia a dia da escola. Então, a gente ainda está trabalhando isso para que isso não se perca. Trabalhando com as lideranças também, né? Então, por exemplo, vamos vamos planejar um evento X. Certo, mas, por exemplo, Feira das Profissões. Ano passado, a gente fez o e-Summit, que foi um super mega evento, que a gente fez todo na estratégia do nosso rebrand, né? Que era criar essa sensação para os alunos, dar esse protagonismo, Então, eu não posso voltar em 2024 para fazer Feira das Profissões, onde eles ficam olhando os estandes e... Palestras. Passivamente. Né? Então... Não, vamos lá, vamos sentar, como é que a gente vai trabalhar isso aí? Então, esse ano a gente fez uma mini versão do Summit, porque o Summit
grande demais para se fazer todo ano. ano. Então, foi uma mini versão do Summit, mas foram os próprios alunos que organizaram, planejaram, dividiram... Que foram protagonistas. Total. Dividiram as atividades. Então, tinha desde o responsável pelas redes sociais, o cerimonial, o mediador das palestras, quem serão os palestrantes? Os palestrantes todos foram pais de alunos, indicados por eles mesmos. Ah, meu pai é médico, ele pode vir falar. Isso tem que ser sempre. A gente não pode deixar voltar ao tradicional, ao que a gente, né, já quis mudar, já está nessa mudança, nesse processo de mudança. Isso eu acho que Muito legal. E, Ana, nesse processo de escuta, né, que você falou, de pesquisa, grupo focal, né, que eu acho que grupo focal geralmente é o que traz mais insights, né, que você, para quem não sabe, né, coloca ali numa mesa ali vários pais ou alunos, ou, enfim, pais que visitaram a escola, mas não se matricularam, né, e você lança ali perguntas investigativas para tentar trazer de um jeito um pouco mais, talvez, lúdico, né, as respostas que você quer, né. Quais aprendizados você tem fazendo esses processos em escolas, especialmente do que a escola achava que as famílias, né, os pais percebiam dela e que na prática aquilo não se concretiza, assim? E por que você acha que acontece isso? Porque quando a gente olha hoje, especialmente as escolas que se preocupam com o cliente, elas fazem pesquisa de satisfação, elas têm canais de comunicação com as famílias recorrentes, né? Mas quando elas começam a fazer perguntas mais profundas, elas começam a descobrir coisas que elas no dia a dia não estavam se atentando, né? De que talvez a escola já não é mais tão humana quanto as famílias achavam, ou de que eventualmente os concorrentes passaram a ter uma oferta aparentemente mais atrativa, e aí por que está acontecendo isso? Enfim, o que você sente desses processos e quais aprendizados você traz? Assim? Eu sou muito favorável, né, às escutas. Eu acho que enfim, é um processo muito rico, né? Porque você sai do seu lugar de conhecedor ou sábio, né, dono da verdade, e você vai escutar, né, aonde a marca acontece de fato, porque esse é um conceito muito importante, né? A marca, eu falo, a marca não... Nós aqui 3 temos uma escola, a Marcela tem a escola e a gente participa da escola dela, no caso, e a gente escreve aqui o posicionamento da marca, não é aí que ele existe, né? Ele existe quando um pai fala sobre a nossa escola e se a gente estiver fazendo um trabalho super redondo, ele vai falar muito próximo daquilo que a gente estabeleceu, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer uma escuta externa, porque é na percepção desses pais e desses alunos que a nossa marca acontece, né? Então, se eu não sei o que está acontecendo ali, eu estou navegando numa escuridão, né? Eu estou sem saber o que de fato está acontecendo. E eu acho que os exemplos que você deu é mais ou menos o que eu já encontrei, né? Então, às vezes, uma percepção interna de que o grande problema é a concorrência que está nos atacando e quando a gente vai fazer uma escuta interna, na verdade, é a nossa própria conduta que tá enfim, prejudicando isso, a percepção de marca. Outras coisas interessantes, assim, às vezes a gente tem uma ideia do que é moderno e tecnológico, né, pelo uso de computadores, enfim, por uma imagem do que é essa modernidade. Quando você falar com o pai, não é sobre isso, né? Ele fala de que adianta você ter muitos computadores e todo o material sem papel, ou a ficha que meu aluno, meu filho preenche é uma ficha que eu, quando era aluno, também tinha. Então, os sinais, eu acho que isso é um aspecto importante. As evidências de alguns atributos, a escuta ela é muito rica também. A gente vai perceber que são outras coisas que as famílias estão lendo. A família está muito mais interessada numa atualização, às vezes, do material didático que acontece, que tem que estar dentro das questões contemporâneas, do que necessariamente se tem um computador em sala ou não. Então, a gente também reprograma aquilo que é valor, né? E, às vezes, a gente está com uma crença e a família está em outra, né? Então, ou mesmo eu já vivi uma situação onde a preocupação da escola estava muito centrada no aspecto educacional e a família trazia que as estruturas da escola estavam muito defasadas. Então, isso atrapalhava também os seus alunos. Então, eu acho que sempre tem uma descoberta aí, assim, invariavelmente. É muito raro você ter uma escuta que ela é exatamente o que se percebia internamente, né? Lá na escola, a gente gosta de fazer também os pais, com os alunos,
com os colaboradores e com quem saiu também. Perfeito. O grupo Né? focal? Isso. Não é grupo, né? Mas a gente Pesquisa. liga um por um para saber o motivo da saída. Porque na hora que ele vai pedir a transferência, dificilmente ele diz exatamente, né, qual é o motivo. Depois tem essa ligação, qual foi o motivo. Esse ano a gente não conseguiu fazer, mas já fizemos também em outros anos com o pessoal que foi ali até o final do processo. Mas não se matriculou. Para saber o que foi que aconteceu, para saber qual foi a escola que ele foi. Né, para a gente entender o que é que está acontecendo, onde é que a gente precisa melhorar, justamente, onde eu preciso melhorar, né? Como você disse, às vezes você está muito focado numa coisa e, na verdade, o pai quer outra coisa ali que você consegue resolver, que está dentro da sua... Da sua autonomia de resolver aquilo ali. É sempre uma correção de rota, né? Eu acho que isso é super importante, assim, eu acho que eu brinco, assim, né, que a gente está dentro do ambiente de aprendizagem, né? É justo o que a gente vai fazer para a gente mesmo, né? Vamos aprender o que está funcionando, o que não está funcionando, fazendo essa escuta. Então. E a correção de rota, ela pode se dar num âmbito muito mais amplo, né? Do que a gente está falando que é marca, né? Eu já trabalhei em escolas onde a gente percebeu que o projeto pedagógico estava defasado. Não é a área de branding, né? Que é responsável pelo projeto pedagógico, mas é ela que mapeou que o projeto pedagógico precisava ser atualizado, que as questões contemporâneas, aliás, isso é um outro aspecto muito motivador, né, da gente pensar posicionamento para as escolas, as questões contemporâneas. O que eu estou chamando de questões contemporâneas? Qual é a posição da escola sobre o uso de tela, sobre a inclusão, sobre a diversidade, sobre questões de gênero. Então, assim, tem uma série de questões postas pela sociedade que a escola, como formadora, né, desses futuros cidadãos, é super importante que ela tenha uma posição, né, sobre isso. E, às vezes, as escolas ficaram defasadas, assim, elas não estão nem refletindo ou não acham que é responsabilidade dela refletir. Isso vai passando uma imagem de uma escola que tá perdendo o seu tempo, né? Então, são, né, um outro tipo de aspecto importante, né, para a escola acompanhar as questões contemporâneas. Às vezes, isso vem do pai. O pai vai falar... Eu fui indagar, né, a direção da escola e eles não têm uma opinião sobre se o uso da tela ou trazer o celular aqui para dentro da escola pode ou não pode, é proibido, para que idade, etc. Né? E uma coisa importante também é que a gente não perca a nossa essência, né? Porque nessa escuta, às vezes você... Estou perdendo aluno, motivo, não sei... Quero uma escola religiosa. Então, eu perdi 10 alunos porque querem uma escola religiosa. Mas eu não sou uma escola religiosa, eu não posso mudar minha essência porque, né, isso está acontecendo. E nessa guerra, né, de alunos, de puxa para cá, puxa para lá, porque é uma guerra. Nessa época de matrícula é uma guerra. A gente não pode esquecer quem a gente é, nossa essência. A gente não pode se modificar para caber. Se deixar levar, né? Isso. Total. Isso assim, é engraçado. Eu espero que não dê a sensação de que a escola, ela se dirige para o seu público, né? Assim, como atendendo toda isso, enfim, concordo inteiramente com você, né? A gente precisa ser relevante para alguma parcela, né, da sociedade, né? Não quer dizer que se o pai acha super relevante, eu tenho um laboratório maker, mas não é conforme a minha essência, eu vou fazer um laboratório maker, né? Não é uma relação aí dessa natureza, né? Pediu, levou. Né? A gente não tá né? Enfim, mas... Eu acho que vocês trouxeram um tema que eu queria explorar um pouco mais, que é a questão dos concorrentes, que você falou um pouco aí da guerra. Que acho que, no fim, sempre existiu, né, a concorrência, mas eu acho que nos últimos anos, na verdade a gente vê isso por números também, a concorrência está ficando, né, o mercado de educação ele está ficando cada vez mais competitivo, né, com grupos entrando, expandindo. As próprias redes religiosas, confessionais, né, também se reinventando, né, muitas escolas confessionais aí trazendo propostas mais inovadoras, reinvestindo valores muito altos ali na própria educação. Então, assim, o mercado está mais competitivo. Então, num projeto como esse, ou, né, na recorrência do olhar para si, qual a importância de olhar também para o concorrente, Ana? E também queria saber como que você fez isso lá. É fundamental, né? Primeiro porque quando a gente está ali definindo o espaço que a gente quer ocupar, o ideal é que a gente ocupe um espaço mais vazio, né? Então, é muito importante eu entender o que os meus
concorrentes estão prometendo ali, qual é o propósito daquelas marcas, como eles evidenciam aquelas propostas, que tipo de oferta está dando suporte para aquele discurso. Então, acho, primeiro, assim, como mapeamento para eu poder me localizar, acho super importante. Acho importante também para aquele quesito que é muito próximo, né, da ideia de diferenciação. Lembrando, eu gosto muito de uma fala de um educador que uma vez eu entrevistei, que ele me falou assim, mas deixa eu entender, e se todas as escolas querem formar cidadãos, né, no seu mais alto grau, a gente não pode ter esse mesmo propósito? De fato, pode. A diferença vai acontecer ali como eu vou fazer aquela entrega, né? Então, eu vou fazer essa entrega de determinada maneira e a outra escola né, de um outro jeito. E essa distinção é muito importante. Tem um outro aspecto também da concorrência que eu já vivi dentro dos projetos de marca, e aí eu vou passar para a Marcela, que é assim, quando você tem uma evasão para uma determinada escola, por alguma razão, né, isso sempre é um aspecto que merece ser investigado, por que o desejo está maior, né, por determinada escola. Então, é outro aspecto da concorrência que sempre precisa ser melhor compreendido. Tem também um lugar da gente, quando vai entrevistar, né, essa família que pediu a transferência, poder ali também, nem sempre você vai conseguir blindar a decisão, mas poder ali fazer o argumento da sua própria proposta, né, pedagógica, da sua proposta de valor, né, para poder ter... Eu já encontrei situações onde a escola falava... enfim, se ele quer ir, ele vai. Né? Na verdade, ali é um momento da gente contar para essa família e para esses alunos qual é o nosso valor, onde que está a nossa diferença, né? Para poder, de novo, continuar a sua construção de marca, mesmo que seja uma família que está saindo. Né? Uma vez eu ouvi de um consultor da gente, do SAIS, logo no início, a gente falando justamente sobre saída de escola, evasão. Aí ele fez, você já tentou cancelar um plano de telefone? Eu disse, já. Ele disse, você já viu como é difícil cancelar um plano de telefone? Eu disse, muito. Você fica, né, implorando para você cancelar. Ele fez, e por que então as escolas, quando o pai chega pedindo a transferência, você entrega o requerimento e pronto, tchau. Eu disse, verdade. Que é o oposto, verdade. Né? Que é o oposto. Exato. Não é que tem que ser o contrário. Não é pra gente ser mas chato não dá, com é o 8 ou 80. Isso. Né? E aquilo ali acendeu, para mim, isso, né, tem muitos anos, acendeu. Eu disse, não, a gente não pode deixar o aluno sair sem pelo menos uma conversa, sem pelo menos tentar reverter essa situação, saber o que é que está incomodando, saber o porquê, como você disse, o porquê na outra escola, porque essa outra escola está criando esse desejo e a minha não. E outra coisa, se a gente conseguir reverter 1, 2, 3, já é muita coisa, né? Eu já considero uma vitória. Cada um que a gente consegue reverter é uma vitória. Lá na escola, como é que a gente faz? A gente faz toda a pesquisa com os nossos concorrentes. Então, a gente faz essa pesquisa de benchmarking, mapeia tudo, por série, por nível de ensino, tudo, para poder conhecer o nosso concorrente, né? Não é copiar o nosso concorrente, não é querer fazer igual como o concorrente está fazendo, mas para a gente conhecer, saber quem é o nosso concorrente. E, a partir daí, a gente vai criando... quebrando objeções com as famílias. Então eu vou... Se a família falar isso, como que eu reajo? Exatamente. Então a gente mapeia todas as objeções. Eu vou para a escola X porque lá tem mais esportes. Lá tem mais esportes, mas aqui eu tenho esse e aquele. Tem mais algum que você consideraria importante que a gente tivesse? Para a gente poder ter esse conhecimento, para não ficar só naquela... mas a outra escola, não ficar naquela ali. E tem a guerra também financeira, né? Que é preciso falar que tem a guerra financeira, então já chega, mas a escola vizinha está me cobrando bem mais barato, consegui 50% lá, o que é que você consegue? E é difícil, né? Porque a gente... se entrar nesse jogo, e eu sempre repito, eu não entro nesse jogo, já... O Evolução é conhecido por não entrar nesse tipo de guerra, porque não tem sustentabilidade para a empresa. Uma hora essa conta vai chegar e a gente vai
quebra. Porque, assim, nesses 40 anos, quantas escolas a gente não viu nascer e morrer, e a gente continua com a nossa base ali sólida, sustentável. Mas que é difícil, porque chega nesse momento da matrícula, é guerra. É guerra. E no fim acho que você trouxe um ponto de ter a convicção da sua oferta e da qualidade do que você entrega, né? Porque aí quando você tem um concorrente mapeado, você sabe como você é e você sabe o que está sendo oferecido de verdade, não por aquilo que o pai fala. Isso. Ou pelo que a escola vende, né? Você fala, então quando você contra-argumenta, né, a família, não é falando mal do concorrente. Não, de jeito Pelo nenhum. contrário, é você esclarecendo ela sobre aquilo que eventualmente ela deveria estar atenta. E coisas assim, simples, certo? Mas na escola tal também tem aula de música, desde o infantil 1, certo? Mas como é a aula de música dessa escola? Minha aula de música é com um professor especialista, é um professor que tem, né, outras especializações, tudo, não é o mesmo professor. Isso faz diferença. Faz diferença, né? Faz diferença. Mas lá na outra escola é o mesmo material, e por que você cobra mais caro? Mas o material não é o que faz a minha escola. O que faz a minha escola é o meu recurso humano, são meus professores, a formação dos meus professores, o salário dos meus professores, que a gente não pode deixar de dizer que a pessoa que é reconhecida vai dar melhor também, vai dar mais. Contrata profissionais melhores. Exatamente. Sabe outro aspecto que eu acho interessante da concorrência? A gente, muitas vezes, usou isso como recurso para entender o posicionamento da própria escola. Então, nos questionários, por exemplo, com pais, tinha uma pergunta: a quem você compara a escola do seu filho? E ali tinha uma série de alternativas. E aí a gente descobriu muitas vezes que para dentro a escola achava que concorria com as escolas A, B e C, por exemplo, mas o pai achava que concorria com D e F, um outro rol de concorrentes. Adorei essa pergunta, Ana. Vou colocar lá na nossa. Isso tem a ver com quem ele acha que concorre e, portanto, onde que ele está te posicionando, né? Qual a percepção dele. E, enfim, então ela é uma fonte de informação também para a gente fazer essa fotografia aí que a gente está falando. Eu até tenho uma experiência de projeto de posicionamento de duas escolas que ficavam na mesma cidade, tinham ticket médios muito parecidos, só que uma era mais focada em educação infantil até o fundamental e outra apenas fundamental anos finais e médio. E tinha uma migração muito grande de uma para outra no final do ciclo, ou a partir do 6º ano já começava a migração. Mas essa escola de educação infantil era extremamente diferente da outra, porque a outra era bem tradicional de resultados, e essa de educação infantil, ela sócio-interacionista, muito mais humanizada. E elas faziam parte do mesmo grupo, elas tinham sido compradas por esse mesmo grupo. E a ideia inicial do grupo era transformar a marca dessa escola menor e de educação infantil na marca dessa escola com o sobrenome de Júnior. Então ia se chamar o nome da escola Júnior e a outra ia ser o nome da escola que ela já tinha. E as famílias já estavam sentindo que isso ia acontecer, porque pessoas tinham saído dessa escola maior e mais de resultados e tinham ido para essa menor. E quando a gente fez o grupo focal, em várias sessões, a gente ouviu basicamente a seguinte fala das famílias. A minha filha vai estudar aqui nessa escola até o 9º ano e depois ela vai para essa outra do grupo. Mas se vocês colocarem o nome dessa outra escola na minha escola da minha filha, eu mudo ela. Significa que antes. O conteúdo está descendo, né? Então eu não aceito que... Porque a proposta pedagógica da escola, por mais que seja o mesmo ticket médio, atenda o mesmo perfil socioeconômico, que esses alunos vão estudar nessa escola, porque ela falou, eu quero que minha filha estude aqui até o 9º ano para ela aprender os valores da vida. E depois ela vai lá para essa outra escola para passar no vestibular. Então, para a mãe, estava muito claro o papel que cada escola tinha. E para ela, se houvesse uma mudança de marca, significava que essa escola ia perder a sua essência. Perfeito. Então, assim, a gente às vezes os fatos e dados, nesse caso, jogavam contra uma decisão muito equivocada que a gente evitou de tomar. Né? Ou seja, ainda bem que a gente não tomou olhando só os números e a gente ouviu os pais, né? Que é o que você falou. Ainda bem que eu perguntei ali quais são os concorrentes que as minhas famílias de fato me colocam, né? Porque essa pergunta, às vezes, mas é perigoso eu perguntar para uma família qual é o concorrente, porque ela talvez vai pensar em mudar para lá. Como se ela já não pensasse. Né? Ou como ela já não tivesse cogitado, né? Acho que a gente, às vezes, se engana, né? E muitas vezes não... E é interessante isso que você trouxe, porque é um dilema de muitas escolas, né, para as quais eu já trabalhei, ou outras que a gente sabe que, enfim,
tem esse mesmo questionamento, que é como que eu posso ter uma mesma marca, sendo que na educação infantil eu preciso falar de acolhimento, né, de segurança e de humanização, né, e de receber essa criança. E aqui eu preciso falar, vai lá, conteúdo, vestibular, performance, vai dar certo, e você está preparado. No mesmo prédio, inclusive. Às vezes no mesmo prédio, né? Esse é meu É o seu desafio. Meu desafio, meu dilema, ano após ano, pode ter rebranding, agência, o que for que a gente vive esse desafio. E para esse ano, qual foi nossa estratégia, né? Eu não posso dizer ainda que deu certo, ainda estamos trabalhando. No próximo Papo de Mantenedor, a gente vai saber se deu certo. Mas a gente está focando em canais diferentes também para falar, porque tem uma coisa, esse adolescente, ele já é protagonista das escolhas dele, né? Então, se ele chegar com 14 anos, disser que quer mudar de escola, o pai muda de escola. Mas eu amo, mas muda de escola. Então, a gente está criando canais, focado em canais exclusivos para eles. Então, a gente tem 2 Instagrams. A gente tem 2 Instagrams. A gente tem o Evolução PB e tem o Geração Evolução, que é o dos adolescentes, o Geração. Maior presença no TikTok, muito mais vídeos, né? Porque a gente sabe que eles querem mais vídeos mais curtos, tudo que seja mais focado para o adolescente, para poder mais professor falando, professor mais ativo nas redes, para focar no adolescente mesmo, porque é um desafio. Eu não posso falar para o pai do Infantil 1, ele não está nem aí para vestibular, para Enem, para nada. Assusta, né? Se você traz esse discurso, você afasta, né? Eu sempre acho que dá para você imaginar como se fosse uma calibragem, né? Você tem o acolhimento, não é que ele deixa de existir no ensino médio, mas ele tem uma calibragem menor, né? O conteúdo, a performance, o resultado, o preparo mais formal, na educação infantil, ele tem uma calibragem mais baixa, ele cresce no ensino médio, mas também não é que aqui não existe, né? Ele só está calibrado de outra maneira. E nessa calibragem, eu acho que... Então, assim, quando a marca é uma só, porque isso você estava dando um contexto onde você tem 2 marcas, né? Na educação infantil, etc. E nos anos finais e fundamental, anos finais e ensino médio. Mas, às vezes, você tem uma escola que tem uma marca só. Então, ela já nasce com esse dilema, né, do discurso como é que eu vou modulando esse discurso para falar coisas relevantes para todos os públicos e sendo a mesma escola. Então, eu sempre imagino assim, que tem aquele núcleo duro que é inegociável, que eu não abro mão, que assim, são meus valores, é minha ética, minha visão de mundo, aquilo que eu acredito enquanto escola. E aí tem esses atributos de marca que eu calibro conforme segmento. Porque, de fato, eu não vou falar de... Fique tranquilo, seu filhinho de 2 anos vai passar no vestibular, que é muito prematuro, e também não vou falar, né, priorizar somente o acolhimento para um jovem do ensino médio, inclusive por isso que você já falou, porque ele é o grande influenciador e decisor se ele se mantém ou não naquela escola, muitas vezes. Eu já perdi um aluno no ensino médio e as palavras... Isso doeu, tá? Ele estudava desde pequeno na escola, foi a única escola da vida dele, aí foi para o ensino médio, mudou de escola. E justamente nessa escuta, nessa conversa, não, tia, porque aqui é como se fosse minha casa, isso aqui é como se fosse minha família. Isso não é uma coisa boa, gente? Aí eu quero ir para a escola X para poder focar mais, não ter amigo, não ter ninguém. Eu fico mais focado, vou estudar. Meu Deus do céu. Né? Uma coisa que a gente tanto se orgulha, de ser essa família, de ser essa segunda casa. Então, essa comunicação com o jovem, ela tem que ser bem... Direcionada. Eu ia até te perguntar um pouco sobre isso, Marcela, como que vocês tangibilizam, né, esse posicionamento, a marca de vocês, em iniciativas práticas, né, eventos, estratégias de encantamento. Isso. Todos os eventos da gente, todos, são intencionais, né? Então, tudo a gente faz com muita intencionalidade, como eu falei, esse primeiro semestre, no Talk, total protagonismo dos meninos. As sensações, a gente teve agora o São João, a festa de São João. Os meninos da 3ª série, eles ficaram meio que responsáveis pelo correio elegante, essas coisas. Tudo para trazer, a gente mudou de local que a gente fazia, colocou em outro local para eles, que eles gostavam mais, que eles amaram. Tudo para
que seja para eles, né? E garantir essa experiência feliz, que eles se sintam felizes nos eventos, nas coisas da escola. Dia das Mães, a gente quebrava a cabeça, assim, fazer eventos enormes, Dia das Mães, trabalhosos, que duravam o dia inteiro, coisas diferentes. Até que as mães disseram, a gente só quer sentar e ver o nosso filho cantar pra gente. O básico. O básico que eu fazia pra minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. E é isso que eles querem, é isso. E assim, era trabalhoso, certo? Eram semanas e semanas trabalhando no evento. Não, elas disseram, a gente só quer isso. Então, você ouve, então vamos fazer a melhor dancinha, a melhor música, com um cartãozinho, com lugar para tirar foto, o fotógrafo tirando para elas, né? Para garantir as fotos bonitas. E foi um sucesso absoluto. Era só isso que elas queriam. E o simples, às vezes, é muito mais efetivo. Isso. E a gente fala todo dia lá, gente, o feijão com arroz. Feijão com arroz. Se você faz o bem feito, o feijão com arroz, não precisa de mais nada. Vamos fazer o bem feito, né? A gente conhece bem esse termo aqui, no Isaac, né? A gente fala muito sobre isso. De fazer o básico bem feito. Às vezes é muito melhor que o rebuscado, mais ou menos. E ficar inventando muito, né? E ouvir o que o pai quer, né? Acho que isso. Vocês foram lá e escutaram. Escutou. A gente só quer escutar, ver nosso filho dançando e cantando. Pronto. Então... Sentadas. Isso. Não, mas é literalmente. Detalhes, né? Tipo, eu chego cansada e tal. Teve um ano que a gente fez assim, gincanas. As mães tinham que subir, descer, pular. Era tanta coisa que até a roupa tinha que ser roupa de academia. A gente não quer isso, a gente quer ver os nossos filhos sentadinhos, exatamente, confortável. Eu ouço muito de mantenedoras, às vezes essa frustração, né? Eu pensei num evento incrível, conversei com a equipe, engajei e tal, e não tive sucesso. Já ouvi isso algumas vezes. Mas é isso, né? Era o que a sua família estava querendo. Isso é a essência da escola, né? Ou, eventualmente até o contexto, né? Porque se for um dia, meio de semana, o pai chega cansado na escola, vai fazer uma gincana para subir, fazer uma escalada. Isso. Aliás, eu acho isso... Uma vez eu dei também esse retorno para uma escola. Era assim... ninguém lê nossas comunicações, né? Ninguém lê. Então, a leitura da escola, né? São famílias completamente desinteressadas. Não querem saber da escola. Terceirizaram a educação. E, na verdade, era assim, se você fosse ver, era um volume, assim, e-mails muito longos, muito complexos, uma linguagem inacessível, com pouco padrão de ação. Então, você não conseguia identificar naquele texto o que você precisava fazer. Aí eu falei para eles, olha, no caso, eu também sou mãe. Eu recebo, sei lá, não sei quantos, 200 e-mails por dia. Eu leio, daí venho da escola, eu de fato olho ali. Mas ele exige de mim, ele exige uma concentração, uma leitura, facilita a minha vida. Então, põe a informação num padrão de ação. Então, eu acho comunicação, por exemplo, de escolas, ainda um aspecto super importante, assim. Essa mesma escola, então, tinha uma questão que a gente analisou e viu que a comunicação não era efetiva por esses quesitos, uma linguagem pouco acessível, textos muito longos, prolixa, sem padrão de ação, sem call to action, etc. Então, isso tinha uma lição de casa para ser feita. Mas, mesmo assim, a escuta de pais trazia o seguinte: eu quero saber, metade dos pais, eu quero saber muito mais sobre a escola. Então, me deem mais informação. Metade falando, tá ótimo, não quero mais. Então, a escola também virou pra gente e falou, o que a gente faz, assim, né? Como é que eu resolvo essa equação, né? Então, uma saída, por exemplo, dê o mínimo para todo mundo, para quem quiser, tem lá o duplo clique e você aprofunda para quem quiser, né? Mas você garante aquele mínimo da comunicação. Mas eu ainda acho comunicação um aspecto super importante. Não sei se você tem... Exatamente, sem tirar nem pôr. Parece que foi a mesma reunião que aconteceu. Eu disse, gente, não combinou, tá? Não, zero. Exatamente a mesma coisa. Eu disse, acho até que eu ofendi, assim, porque elas tinham todo um trabalho de fazer. Todos os avisos, todos os comunicados eram cheios de coisas pedagógicas. Mas a gente é escola, a gente precisa explicar. Eu disse, gente, ninguém tem tempo mais de ler recados gigantes. Eu tenho filhos também, né? Teve um que eu recebi que, no final de contas, eu não sabia se a menina ia participar de um piquenique, se tinha que levar um chapéu ou
Era dia de comer melancia. Eu disse, não sei mais, eu confundi. Era tanta informação, tanta coisa que tinha no aviso. Eu disse, vamos ser direto, vamos facilitar a vida das famílias. Exatamente o que você falou. Eu disse, bota ali o mínimo e bota para mais informações aqui. Então, quem que tiver interesse vai entrar. Se aprofunda. Isso. Porque senão você fica tendo trabalho, porque demora para criar esses comunicados e etc. E, na verdade, você não está conseguindo fazer. E a leitura era exatamente essa. Mas os pais não leem, os pais não se interessam, ninguém quer saber. Eu disse, não. E você também tem que conhecer a sua comunidade, né? Acho que tem comunidade altamente envolvida com a escola. Tem comunidade não tão envolvida com a escola e sem nenhum juízo de valor aí, mas é importante você saber que tipo de comunidade você tem, né? Você tem uma comunidade que quer saber tudo, que é muito participativa, que você abre faz uma festa, busca voluntários, vem mais gente do que você precisa, ou você tem uma comunidade, enfim, com outro estilo de vida, né, que tem relação com a escola, mas não tem dessa intensidade. Então, assim, de novo a escuta, né? A gente volta na escuta de novo. É isso. A gente está indo para os minutos finais, mas queria fazer uma pergunta agora para a gente fechar sobre campanha de matrícula. A gente até não colocou isso no roteiro, mas acho que é super relevante para o momento. De como fazer uma campanha de matrícula que converse com a sua essência e que traga o que a gente falou no começo dessa continuidade e dessa coerência, né? Que não seja quase um outro posicionamento com cores, frases e, enfim, textos ali que não combinam ou que não falam a língua da escola, né? Como é que vocês... Até se você quiser começar, Marcelo, como é que você planeja a sua campanha de matrícula e executa isso? Já errei bastante, certo? Exatamente já essa aprendeu história. Muito. Já errei bastante, já coloquei campanha com roxo, amarelo, e a escola é azul e laranja. E faz parte, a gente vai aprendendo. E esse ano eu até disse uma coisa, eu disse, gente, a gente não é fábrica de ideias. Não precisa ficar criando... Inventando a roda. Exato. Todo ano vamos criar um slogan. Não, vamos repetir. Se você olhar, né, as grandes empresas, elas não mudam todo ano, né? A gente já sabe exatamente o que esperar ali, tem uma ideia, tem uma coisa nova, mas tem um padrão, tem repetição, para poder você entrar na cabeça. A quantidade de escola, e no final do ano, todos os outdoors da cidade são para a escola, a TV, tudo é só escola. Então, vamos criar nossa identidade para que o pai de longe, que as famílias de longe, olhe... A evolução. É a evolução. Reconheça isso. Exatamente. Esse aí é o ponto-chave da gente. Eu tenho, acho que, menos, talvez, a contribuir nisso, mas eu concordo totalmente com a Marcela, e o que eu vivi recentemente numa escola era isso, era um investimento para vestir a escola nesse momento captação, e que permeava desde, de fato, né, a campanha, o folder, até... a mudança dos cartazes como se fosse missão, visão, valores, que também queriam conversar com aquela mesma campanha. Então é isso, começar a separar aquilo que é perene, que você não precisa mudar, ela não tem essa necessidade, né, da sazonalidade. Eu acho que sim, eu acho que a identidade precisa estar preservada dentro da escola, da escola dentro da campanha, ela não pode se anular, eu não posso olhar aquele material como se fosse um material novo, uma escola nova, é muito importante, muito parecido com, a gente fala sobre co-brand, né, quando você tem, sei lá, um sorvete, enfim, que bom que está fazendo junto um co-brand com uma outra marca de chocolate. Oreo, isso, Oreo. Então, como é que é esse equilíbrio entre marcas, né? Então, você também precisa, você pode ter um componente novo, porque também tenho aprendido que para algumas escolas, de fato, é uma campanha, né? Acho que a Marcela tem esse contexto. Para algumas escolas que eu trabalhei em São Paulo, não existia esse evento, campanha, sabe, de captação. Mas para muitas escolas, enfim, a gente tem um Brasilzão aqui, né, de diversidade, existe isso e é importante você ter um componente de novidade. Então, equilibra o componente de novidade com a sua própria identidade, né, não deixar ela... E uma outra coisa também que a gente tem feito ano após ano é investir muito mais em tempo e dinheiro em treinamento da equipe, né, do que
pagar muito... vamos Outdoor. colocar mais outdoor, vamos colocar mais horas na TV. Investir em treinamento na equipe, investir... O pessoal saber que ali é venda, porque ainda existe, né? A estigma, não é, não pode, é pode, escola. né? Isso. Não, você Equipe tem... comercial, né? Cada vez mais já se ouve, Isso, né? Exatamente. Investir no treinamento das equipes. Eu gosto muito, assim, óbvio que a campanha externa, né? Inclusive, cada vez mais o marketing digital está dominando o mundo das escolas, né? Ela é essencial para a atração de novos interessados. Mas principalmente quando a gente fala do momento que o pai entra na escola e alguém vai atendê-lo, o que mais vai importar é esse atendimento. O atendimento, o cuidado que você tem na escola. Então, tá tudo limpo, tá pintado, tá organizado, né? Deixar preparar a escola para receber essas famílias. Simples. Eu lembro, eu fiz muitas vezes cliente oculto, né? Ia visitar as escolas como uma mãe que quer matricular seu filho para entender o discurso da escola, etc. E eu me deparava com situações onde eu era recebida, não perguntava o nome do filho, que série ele quer entrar, de onde ele vem. Era um tratamento... O que ele gosta. Zero pessoal, zero mostrando interesse na minha vida ali como mãe, Se né? põe a falar da escola não para ouvir um minuto Isso, que você justo, tem justo. para trazer. E tem um outro, só um último a parte nisso. Eu fiz uma vez um trabalho muito extenso para 17 escolas, simultaneamente, dentro da jornada de captação, mas sobre rematrícula. Então aí eu só tenho uma contribuição para dar. Que o grande insight daquele grupo foi quando que começa esse processo de rematrícula. Porque não é assim... Primeiro dia de aula. Não, aliás, Isso. na rematrícula anterior. Muito bem, a Marcela teria dado Fiz a tarefa melhor de casa. Gabarito, resposta do grupo. Que era isso, era uma coisa de, em novembro começa com a rematrícula. Não, mas desculpa, não é daí que você vai descobrir todas as razões que aquela família não vai rematricular. Sim. Na verdade, né? Ela começa bem antes. E lá o time tem outra coisa. Essa semana agora a gente tem a chamada Semana D, que é nessa última semana as lideranças se reúnem para entregar o planejamento de 2025. E eles sabem que eles têm uma missão, certo? Os alunos têm que estar completamente apaixonados pela escola até o último dia de aula do primeiro semestre. Porque aí ele já não vai procurar outra escola, ele já vai... A decisão é no primeiro semestre. No primeiro semestre, exatamente. Total. Eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que eu valorizo muito, é o folder. Porque muitas vezes vai ou o pai ou a mãe conhecer a escola e ele leva alguma coisa para casa para explicar ou para o marido, para a mulher, enfim, para o cônjuge o que é aquela escola. Perfeito. E muitas vezes você lê o folder e você fala, nossa, mas não falou muita coisa lá na escola e ele não tá aqui. E a pessoa vai esquecer. Então eu acho que o folder, a gente teve a Beth, né, do CAR, que a gente participa como Isaac. Acho que a gente ficou provavelmente um mês discutindo o nosso folder. Assim, cada palavra a gente repensou, cada argumento, os números que a gente ia colocar no folder. Porque aquilo é a forma da gente tangibilizar em 3 páginas pequenininhas o que a gente é, o que a gente faz, né? É o que fica, E né? o que fica, o que leva, né? Isso, E esse cuidado do folder, né? Porque hoje em dia... Já escutei muito na escola. Mas isso é papel. Ninguém quer mais... Eu acho que é importante. Eu sigo achando também. Primeiro, no tem cuidado. o folder digital, óbvio, mas... Isso, mas ali o papel, para ele levar para casa, para ele lembrar. Em algum momento ele vai lembrar de você ali. E, obviamente, esse cuidado com a escrita. Do que tem ali de conteúdo. Né? Se você lê, você vai entender minimamente a essência da sua escola. Isso. Né? E a gente, às vezes, não faz esse exercício, né? Verdade. Ana, eu vi que você anotou muita coisa aí. Tem mais algum insight final aí para compartilhar? Não, eu ia só falar, assim, nessa ideia de que a escola permeia, o posicionamento permeia tudo, eu ia só dar um exemplo, porque eu acho ele curioso, e toda vez que eu dou para a escola, ele surpreende um pouco. Que, assim, a gente chega a discutir, a partir de um posicionamento de uma marca, que boletim ela deve ter. Então, assim... Só para a gente entender aonde que chega o posicionamento de uma marca, né? Então, eu vou de novo voltar numa escola que diz que o aluno é super protagonista naquela escola. O boletim tem um espaço para autoavaliação ou não tem? Não tem. Ué, mas se você diz que ele é protagonista, como é que você não deixa um espaço no boletim para uma autorreflexão? No mínimo para registrar, né? Não pode até não contar o ponto, mas não, é um registro, né? Reflexão, né? Então, assim, eu acho o boletim, eu brinco, assim, eu acho o boletim uma peça que geralmente ela tem as notas e, enfim, quantas faltas, né? Ela é bem default, mas ela é um instrumento, se você for pensar como evidência de posicionamento de marca, riquíssimo, né? Ele pode ser
de mil outras maneiras. Adorei o insight, né? também vou levar para casa. Não tinha pensado nisso, gostei bastante. Muito bem. Muito bom, gente. Obrigado pelo papo. Obrigada. Eu gostei prazer. bastante. Eu já Aprendi tô levando muito. um monte de coisa para Maíne tá aqui, né? Meu marketing veio junto. Já aprendeu bastante. Vá anotando, por favor, pra gente levar para casa. Muito bem. Bom, espero que vocês tenham gostado também e aproveitem os próximos episódios. Vai ter muita coisa aí que tá por vir.